Tudo bem, pessoal? Vamos começar o Papo de Domingo, e esse Papo de Domingo ele é especial. Eu acho que esse Papo de Domingo é fundamental pra gente entender o setup do Joseph James, que é o cara que eu sigo, tá? Esse setup, eu vou falar sobre os 4 setups, mas eu vou focar nos 3 principais que funcionam muito bem no mini índice, que são as 2 falhas de venda e o Crown Reversal, né? Que eles são meio que a mesma coisa, eu vou explicar hoje sobre isso. Vou explicar sobre traps, vou explicar sobre pullbacks, e aí a aulinha de pullback eu vou juntar com o setup de força, porque é um setup que eu não gosto de implementar no mini índice, porque ele tem uma rejeição muito grande. Porque o mini índice raramente é direcional. E esse setup ele é voltado para um movimento direcional. Então ele é extremamente perigoso e falha bastante no mini índice, tá? Nós vamos começar pelas 2 falhas de venda ou de compra e o Crown Reversal. Então hoje ele é focado no Two Try Failure e no Crown Reversal, tá? Vamos embora. Primeiro conceito básico de tudo, né, cara? Isso aqui foi sexta-feira, isso aqui eu vou mostrar pra vocês também. No finalzinho desse papo de hoje, pra mostrar que o setup falha também, né? Como todo setup, ele falha bastante, né? Mas tudo bem, saímos com dinheiro no bolso ontem, foi um dia muito ruim, eu achei, muito, na minha humilde opinião. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro, entendeu? Então, volume financeiro é essencial pra gente fazer uma operação que tenha pouco risco. Ou pelo menos que tu consiga fugir do risco muito rápido, né? Eu fiz vários testes e eu descobri que o mini índice funciona bem com 5 mil ticks, que o mini dólar funciona bem com 2 mil ticks. E que o mini S&P funciona bem com 20 ticks, tá? O que são ticks? Trades. O candle vai fechar. Qualquer candle daqui, ele vai. Vamos aproximar aqui. Qualquer candle daqui, ó, ele vai fechar quando efetivamente fecharem 5 mil ticks, 5 mil trades, tá bom? Operamos em ticks por causa disso. A gente pode olhar outros tempos gráficos, eu sempre olho outros tempos gráficos. Eu olho os tempos gráficos de 60 minutos e de 12 minutos, basicamente. 60 minutos vai me dar uma direção do mercado, que eu vou saber quando que eu vou aumentar minha mão e quando que eu vou manter a minha mão bem curtinha, né? E lembrando que esses setups, eles sempre têm que estar interligados com estrutura de mercado. Eu vou mostrar pra vocês quando funciona e quando não funciona, e geralmente está ligado com estruturas de mercado, né? Momentos, né? Vamos escolher um dia aqui, ó. Abriu nesse gap de alta aqui, não voltou mais. Fez um novo range. No dia 23, ficou andando de lado, né? Isso aqui é estruturas de mercado. Geralmente ele faz um movimento direcional, entra no range e faz um breakout pullback em algum ponto, né? Ou ele vai pra baixo, né? Ou ele pega, entra nesse range aqui. É importante falar sobre estrutura de mercado, por isso que eu tô falando isso. Por isso que eu não fui pro setup ainda, tá vendo? Entra aqui, volta, entra no range. Entra no range, entra no range. Explode pro alto, faz o breakout pullback e dá-lhe pra cima. É isso aqui que a gente quer. E o mercado repete isso toda hora. Toda hora. Pra tu ver que tu tem que ter paciência pra fazer o negócio. Porque os movimentos acontecem. E isso é estrutura de mercado. Isso é importantíssimo pra gente entender o conceito do cara. Porque o conceito do cara não pode estar solto. Se tu quiser entrar, observar o setup do cara e entrar em qualquer momento, tu vai tomar. Tu vai tomar. Lembra das violinadas. Violinadas são importantes. 25% desse mercado é do market maker. É dele. É do big player. Então a violinada, ela é sempre... Ela é constante, cara. Ela é uma constante. Ela é uma constante. O cara faz um movimento, limpa e segue o movimento. Pode ver que ele faz isso toda hora. Faz um movimento, limpa todo mundo, segue nele. Faz outro movimento, limpa todo mundo, segue nele. É sempre assim. Então tem que estar muito ligado nisso. E aí leia-se FOMO, né? Ele faz um movimento ali, tu entra no negócio ali, apurado, não quero perder, não vou perder esse momento, e ele vai lá e te limpa. Aí tu vai e acerta o movimento, pega teu dinheiro de volta, e aí de repente ele entra num range, não sai mais dali, e te limpa de novo, sacou? Essa é real. Então tem que estar ligado, tá? Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso dia 24 aqui. Tá aqui, ó, dia 24. Então entendemos os conceitos ali de estrutura de mercado básica. E aqui tá o dia. Mercado abre, um gapzinho de baixa, numa região de range, né? Rangezinho, ó lá, rangezinho. Rangezinho, nós temos suporte abaixo, nós tínhamos uma resistência pesada em cima, muito pesada. Esse dia, cara, eu não acreditei nesse dia, sério, eu não acreditei nesse dia. Eu botei meu dinheiro no bolso por aqui e não fiz mais nada. Comecei a gravar um vídeo, comecei a editar um shorts nesse período aqui, ó. E quando eu voltei, ele tava aqui. Eu não acreditei nesse dia, mas vamos dar os exemplos aqui que é fundamental aqui pra gente entender que o mercado te dá um sinal, indica o sentido, porque o que a gente busca nesse ponto aqui? O afastamento da média de 21, né? Isso é básico pro primeiro movimento, né? E a estrutura de mercado, porque a gente tem um range, cadê? Estão vendo? Então, a gente tem um range que foi criado, ele anda o pêndulo pra baixo e tenta andar pra cima. Então quando ele abre aqui embaixo dele, beleza? Qual é o nosso conceito aqui dessa história? A gente vai procurar por compra abaixo do range e vai procurar por venda acima do range. Por quê? Porque o range é um magnético. Então, como a gente não sabe para onde ele vai estourar e explodir, a gente tem que entender que o mercado vai ser atraído por esse cara, né? Ele abre num gap de baixa.
E ele começa a fazer o sinal. E aí a gente vai pra parte de que to try failure, cru, ele é o início de um fundo. Ele faz um fundo, ele testa esse fundo, ou retesta esse fundo, e segue o movimento dele. Então, esse movimento é o movimento inicial de uma possível reversão, de um movimento mais direcional, né? Então, esse movimento, se a gente é iniciante e a gente não conhece o setup do cara, a gente precisa esperar passar esse movimento pra gente fazer o próximo movimento, entendeu? Vamos pra técnica do cara. Abriu um gap de baixo. Qual foi o primeiro passo que a gente entendeu aqui? No dia anterior, ele tentou testes, né? Ele meio que tentou fazer um fundo aqui, perdeu esse fundo, e aqui ele abre um gap de novo pela terceira vez e não consegue perder esse fundo. Através da identificação de ranges e suportes e resistências, que eu uso e já exemplifiquei aqui em outros vídeos, e posso colocar aqui o linkzinho, que é como se tornar um trader, eu identifico ali e exemplifico quando que a gente encontra ranges e suportes e resistências, né? Que são regiões que ele usa. Nesse caso aqui, pode ver, ó, o cara testou no final do dia. E qual é o setup do cara? Ele faz uma tentativa, então aqui nós estamos procurando por quê? Por compra. Então, o mercado, no final do dia, faz esse movimento, olha o candle de baixa, tenta derrubar, outro movimento, tenta derrubar, isso aqui são duas falhas de venda. Final do dia, sem volume financeiro, extremamente arriscado fazer uma operação dessa. O que acontece? Falha. Falha. Porque qual é o intuito disso aqui? Tu vai abrir uma operação aqui, né? E observando estruturas de mercado, o que tu quer nesse movimento? Porque tu não sabe o que aconteceu isso aqui, né? Tu só tá enxergando isso aqui, né? Tu tem um risco e tu tem um provável lucro. Vamos botar aqui, ó, que seria o topo aqui. É muito bom. Isso aqui tá perfeito. Perfeito. Não funciona. Ele falha. E perde esse fundo mais um pouco. Não tem problema. Ele perde. Faz outro setup. Agora mais alto, ó. Uma tentativa. Duas tentativas. Entrada aqui de novo. Notem que agora o teu risco tá maior, né? Teu risco tá aqui. E o teu provável lucro tá aqui. Esse aqui é um topo, vocês não estão vendo, mas tem um topo ali maior que o outro ali, que é o anterior. Ó, não vale a pena. Isso aqui inviabiliza o setup. Final do dia, não tem volume financeiro. Mas só pra exemplificar que esse setup também falha. Também falha. E nesse caso aqui não falhou, mas não andou a volatilidade. Então não me adianta. Esse cara aqui não me adianta de maneira alguma. No dia 24, ele abre num gap, retesta o fundo, retesta a região de fundo. Tá vendo? Ele retesta ela. Vou fazer bem direitinho. Ele retesta ela. Porra, difícil. Tá, fazer bem direitinho. Ó, retesta ela. E aí a gente tem região aqui de suporte, que eu já tinha marcado. Suporte forte, né? Ele bate nesse negócio, abre num gap de baixa e faz as tentativas dele. Notem, notem. Uma, abre aqui, já sentiu, tem uma, duas. Tá aqui a entrada. Vamos observar a volatilidade desse cara? Lá no dia 24 de abril, naquele momento, nós tínhamos... 24 de abril, que horas são? Bem na abertura, né? 9. Nós tínhamos uma volatilidade máxima de 255 pontos e a mínima de 230. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Qual seria o objetivo? Aqui muda a estratégia. Estamos entrando no meio de um range. O ideal seria entrar abaixo do range. Mas como ele fez um movimento muito forte, a gente pode apostar nessa entrada. Porque vendedores não conseguiram manter o preço. E o preço voltou para dentro do range. Como ele andou o pêndulo, a gente tem a ideia... Como esse pêndulo aumentou, a gente tem a ideia que seria o cruzamento dele, o objetivo. Perfeito? E aí a gente entra nessa tentativa aqui, ó. Esse aqui seria o nosso risco. E esse aqui seria o nosso lucro. Tá bom? Tá bom. E o mercado acelera. Totalmente. E observando pelo conceito, esse aqui seria o quê? O duas falhas de venda. Two try failure, que ele fala. Tá? Observando pelo movimento do dia anterior, que foi um rompimento de topo aqui, ó. Ele rompeu esse topo aqui, ó. Isso aqui também é o quê? Um crown reversal. Por que um crown reversal? Porque é uma coroa, né? É um movimento que eu falo pra vocês, ó. Deixa eu... Cadê? Aqui. Vamos mostrar esse movimento. Ele faz a alta, vai lá embaixo e sobe. E aí o que acontece? Isso aqui é as duas falhas de venda. Então a nossa entrada fica aqui da compra. E isso aqui passando por um prior, que quase perde a média de 21. Então a média vem por aqui e aí ele faz assim, ó. Sacou? Isso aqui é um prior. Aí ele te dá uma entrada aqui mais alta e uma entrada mais baixa. E aí a tua entrada vai ser num candle... Deixa eu fazer essa média melhorzinha aqui. Tipo, ela vem por aqui, ela passa e ela faz assim, ó. Sacou? E tu vai pegar e vai fazer a tua entrada num candle parrudo de alta, que vai fechar acima da média de 21. Que testou esse prior, mas não perdeu. Entendeu? Um exemplo claro aqui, ó. Então esse é o crown reversal. Ó.
topo. Aí olha só esse movimento aqui, ó. Aqui tem um tilt by failure bem definido, ó. Uma, duas. Isso aqui é de livro. Tentativas de venda, duas, acima da média de 21. Isso aqui é de livro. De livro. Ó. Uma, duas. Né? Tua entrada fica aqui. E aí no final do dia não acontece. Ele falha, fica de lado ali, faz o ajuste dele e fica ali. Mas aqui tem o tilt by failure. Quando ele abre num crown reversal. Enxergam? Quase perde a média de 21. Quase perde a média de 21. Entendeu? Só que ele não deu sinal. Qual sinal seria aqui? Um candle grandão, de alta. Tipo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que fechasse acima da média de 21. Não tem. Mas o que ele faz ao invés disso? Ele faz duas falhas de venda de novo. Só que aí, com um crown reversal dentro dele. Ó. Tá aqui. Tilt by failure. Tá? Ele vai no alto. Ele volta. Olha lá. Olha aqui. E ele acelera. Por que eu sei que isso aqui é um crown reversal? Porque isso aqui são duas falhas de venda com uma trap junto. E a trap não volta nada. Não volta nada. Ela é uma explosão de alegria. Ela afasta da média de 21 e toca reto. Sacou? O teu risco fica muito... o teu risco ele é mínimo. Porque o negócio vem que nem um furacão. E aí tu sai do teu risco muito rápido. E aqui é o volume financeiro entrando em ação. Como é que a gente sabe disso? Começam a fechar esses candles muito rápido. Candles de 5 mil trades. Começa a fechar em segundos. Um segundo e meio, dois, ele começa a fechar esses candles aqui, ó. E a gente sabe que a gente pegou um movimento muito bom. E o afastamento da média diz tudo, né? Entendeu? Então aqui nós temos um exemplo de duas falhas de venda dentro de uma trap, dentro de um crown reversal. Por que crown reversal? Porque é como se fosse uma coroa. Entendeu? Uma coroazinha, ó. Vai embaixo aí. Tá? Exemplo claro. E aí tu entra aqui, duas falhas de venda, temos uma, temos duas, entramos aqui. Entramos aqui, tentar fazer certinho. Nosso risco tá aqui. Provável lucro tá aqui, ó. Olha lá. No cruzamento do range. E aí? A gente já sabe que esse cara tem que andar 250 pontos pra gente se dar bem. A gente entra aqui. E aqui, ó, ele andou os 250 pontos. Ó. Aqui a gente tá fora do risco, né? Notem que não durou nem 2 minutos. A gente tá fora do risco. Cruzou o range, a gente vai seguir na operação. E vai deixar esse mercado andar. E qual é a técnica? A técnica, se tu quiser, tu pode fechar na volatilidade. Joseph James sempre fala isso. No início do teu setup, quando tu tá aprendendo, tu sai na volatilidade. Eu nunca fiz isso. Tu sai na volatilidade e deixa um runner. Eu saio com 50% dos meus contratos na volatilidade e deixa um runner. Porque ele pode seguir. Mas o certo mesmo é sair na volatilidade. Fecha tudo na volatilidade ou fecha 90% dos teus contratos. Entendeu? Mas primeiro, de início, fecha tudo. Fecha tudo. Deixa o mercado fazer o movimento dele, fecha tudo. Não arrisca. Bota no bolso e espera outro dia. Tá? Esse é um exemplo. Vamos procurar outro exemplo da venda. Uma venda... Até aqui tem. Nesse aqui já tem. Aumenta o pêndulo, né? Estruturas de mercado, cruzando o range, né? A ideia é tentar o cruzamento desse range, né? E aqui de novo. Aqui nós temos um tilt by failure para a venda. Uma tentativa, duas tentativas bem definidas. Tu vai colocar a tua ordem aqui. E o mercado se enrola na história e o que ele faz? Ele perde. Ele perde. E aí, estruturas de mercado. A gente sabe que ele aumentou o pêndulo. E qual seria o próximo movimento? Replicar esse pêndulo para baixo. E aí o nosso lucro é absurdo, né? A gente está arriscando pouco para pegar um movimento grande. A Decimeire tinha volatilidade 305 pontos. Faz o movimento. Ó, 305, ó. Deu certo. E aí tu sai na volatilidade, ou com todos os teus contratos, né? Até porque isso aqui seria uma região de provável breakout pullback, né? Então aqui tu iria fazer a tua saída de acordo com estruturas de mercado, né? Tu ia fazer a tua saída e poderia sair com todos os contratos, né? Vindo contra o sentido de mercado, contra o sentido de 60 minutos e contra o sentido do intraday. Porque o que conta é o afastamento da média. O afastamento da média conta uma história muito boa. Tá bom? E aí, estruturas de mercado junto com o setup do cara, né? Qual é o setup do cara aqui nesse caso? Deixa eu deletar aqui, pra gente dar uma afastadinha. Que eu quero mostrar o lance do breakout leg, né? Measured move, né? Tu vai pegar a perna dele até o pullback, ó. Ele fez o pullback aqui, né? Tu vai replicar essa perna depois pra cá. Isso aqui é os passarinhos de verdade, viu? Não é fundo não, de passarinho cantando. Aqui. E aí ele tenta ir lá, e beleza. Ele completou, aumentou o pêndulo e a gente pode vir na venda. Por quê? Porque o mercado vai ser atraído pro range, sempre. Esse cara aqui é o magnético. Ele vai ser atraído. Entendeu? E aí tu pode vir na venda. Afastou a média, ele vem, para de fazer para de romper topo e começa a fazer um movimento muito forte de venda. Passa pra baixo da média. A gente vem com ele também. Uma tentativa. Duas tentativas bem definidas. E tem que ter o ataque, entendeu, pessoal? A gente tem que enxergar o ataque vendedor e não conseguir manter. Aqui é a mesma coisa, observem. Não consegue manter, ó. Aqui, ó. Não consegue manter. Vendedores tentam derrubar o negócio, né? E olha o spinning top ali, ó. Tentam derrubar de novo
E aí já fecha acima da média de 21. Isso aqui é uma variação, né? E a variação funciona demais no mini índice. Demais. Por que a variação? Porque a técnica do cara é que esse candle aqui, esses candles fechem acima da média de 21. Mas nesse caso, observando estruturas de mercado com range acima, a gente não precisa esperar por isso. Tem uma entrada antecipada, que nos deixa livre do risco. Senão seria aqui, ó. Ops. Aqui seria a primeira tentativa, que seria a segunda tentativa. Mas aqui a gente já pode adiantar. Porque foi uma tentativa forte. Essa não. Essa aqui não. E continua perdendo fundo. Ele tem que começar a fazer higher highs, topos e fundos ascendentes, né? Que não foi o caso aqui embaixo, mas aqui sim. Sacou? E é isso. Basicamente é isso. Esse é o setup do Two Try Failure, né? E agora, como prometido, vamos para sexta-feira. Vamos lá, vamos para um dia torto então, que foi sexta-feira. Foi mais uma sexta-feira que não correu, que não fez um movimento direcional, que geralmente faz um price action cycle completo para algum lado lindo. Não fez, seguiu num range, seguiu numa congestão pelo 5º dia seguido, né? Batendo recordes. E vamos dar uma olhada nele. Vamos tentar procurar pelas duas falhas de venda, por um crown reversal. O mercado abriu. Temos um range, né? Vamos afastar só para mostrar aqui o contexto da estrutura de mercado, né? Então, olha lá. Movimento de alta forte. Entrou num range, tá num range há dias. E ele tá tentando rotacionar esse range, né? Tô pra cima. Não fez o movimento pra baixo. Eu até deletei. E quando ele não faz e volta pro range, eu já deleto. Eu não deixo ele aqui. Aí ele diminui o range, diminui o pêndulo. Tenta fazer pro alto. Consegue. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Eu deletei também. Então esse pêndulo aqui ele não consegue ir lá pro alto. E diminui. Então esse é o conceito. Ele tá rotacionando dentro do range. Abre o mercado. Tem o payroll. Tá ali marcadinho o payroll. Ele abre um gap de alta. Né, acima do range. A gente não tem porquê. Aí aqui é estruturas de mercado. Não tem porquê. Não tem. Isso é uma idiotice. Tentar fazer uma compra aqui em cima, né? Até porque esse cara tá fazendo higher lows, né? Higher lows. Higher lows. Afastou a média? Começou a afastar. Mas aqui é uma região que a gente deve evitar, né? Aqui é venda. E ele faz a venda. E aqui tem duas falhas de venda. Afasta a média de 21. Temos um ataque. Comprador abaixo da média de 21. 2 ataques compradores. E a gente pode apostar numa entrada aqui, na entrada do range. Por quê? Porque a ideia é cruzar o range. O range é um magnético. Ele anda esse pêndulo e a gente replica esse pêndulo pra cá. Pra tentar cruzar. E sempre tem um problema. E o problema era o payroll, 9h30 da manhã. Mas tá aqui. 2 falhas de venda. E ele anda volatilidade. 290 pontos. Volatilidade por aqui. Tua entrada tá aqui. Tá aqui, ó. Tua entrada tá aqui. 290 pontos aqui, ó. Exatamente. Aqui tu sai com todos os teus contratos. 9h30 da manhã, saindo do payroll. Perigosíssimo, né? Mas o movimento foi executado. Ele segue. Dentro do range. Esse aqui seria o pêndulo. Tu viu que ele não fez, né? Diminuiu esse pêndulo. Tentou rotacionar. Voltou pra baixo do range. Conseguiu fazer. E aí, aqui teria uma entrada excelente. Perfeita. Cruzando o range. Uma tentativa. 2 tentativas. Aqui ela falha. Aqui o setup falha. E aí o setup falha, tendo a paciência para o quê? Pro crown reversal. Então, 2 falhas de venda, two try failure, não funciona aqui nessa região. Mas aqui a gente tem o crown reversal. Lembram do movimentinho? Lembram da perda? Ó, aqui tem quase uma perda num prior swing. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Ele vem para cima, faz um movimento aqui, e aqui a gente tem, ó, um fundo com uma tentativa bem definida, 2 tentativas bem definidas, e a tua entrada fica aqui. E o que ele faz? Crown reversal, trap. 2 falhas de venda dentro de uma trap. Acelera. Pega a volatilidade, volta no teu ponto de entrada e te tira da operação. E tá tudo bem. E o que ele faz agora? A sequência da trap, que é um papo Photoshop. E segue, mas não é o nosso objetivo aqui. Vamos seguindo. Cruza o range. Faz 2 falhas de venda de novo. Enxergam? 2 falhas bem definidas. E aí agora o range diminui. O pêndulo diminui, né? Aqui. E a gente vai replicar esse cara pra cá. Aqui assim, ó. E ele falha de novo. Mas a entrada funciona. Aqui, bem mais perigosa. Aqui seria uma entrada que a gente não deveria, pela regra, não deveria fazer. E eu fiz. Eu fiz, sabe por quê? Porque eu notei que ele tava andando só a volatilidade dessa porra. Ele andava a volatilidade e voltava no ponto de entrada. Quando ele andou a volatilidade aqui na minha compra, eu vendi. Pra fazer ele andar a volatilidade contra a minha persona. Então eu peguei aqui e peguei aqui. Eu fui ousado. Mas não é o certo. Por quê? Porque a tua entrada estaria aqui, no meio do range. No meio do range a gente não opera. A gente opera na entrada dele na venda. Acima. Sempre. Ou na entrada, no máximo. Aqui não teve um sinal claro de 2 falhas. Só uma, né? Aqui foi uma falha. Mas uma falha não nos serve. É muito arriscado. Eu fiz por causa da volatilidade. Quando ele fechou a volatilidade e voltou na minha cara, eu abri a operação aqui, ó. Na entrada do range. Aí lá embaixo, peguei e fui embora. E não voltei mais pro mercado. Não quis mais fazer a operação. Botei meu dinheiro no bolso e não quis mais saber. Tá? Mas isso aqui é um dia torto. E a gente tá observando o dia torto e vendo como falha, né? Então, ele falha aqui. Ele falha aqui. Aqui dá certo.
falha aqui. Aqui dá certo. Aqui dá certo. Falha na venda. Aqui dá certo. E ele segue, fazendo o balaio de gato dele. Aqui ele faz de novo, dá errado. Aqui dá errado, não andou a volatilidade. Aqui dá certo. Aqui dá errado. E aí aqui, ó, dentro do range, querendo vender. Perigosíssimo. Aqui era uma região boa, mas não funcionou. O mercado não estava querendo fazer o movimento. Aqui é uma região boa para venda? Claro que não, tá abaixo do range. Aqui é uma região boa para compra? Excelente. Excelente. E funciona demais, ó. Faz um fundo. Temos, pode ser aqui, um movimento bem definido de venda, 2 movimentos, a gente vai fazer a entrada aqui, ó. Ele faz um ótimo movimento. Tenta cruzar o range e volta para ele. Dia torto, muito torto. Faz a venda aqui, vai fazer a venda aqui. Aqui tu não tá observando as regras do cara. Nada. Aqui tu não tá. Aqui tu tá, mas falha. Então tem dias e dias, vai funcionar. Quando funcionar tu fica livre do risco. E é isso, e tem dias que não funcionam. E essa é a aulinha do Tilt Tray Failure. Falhou. E a região era boa, né? A venda aqui, falhou. E vai falhar, tá muito baixo. A compra aqui, excelente, mas não funcionou. Isso aqui já são 3 da tarde, sexta-feira. Mercado não querendo andar. Aí lá pelas 13 e pouco ele funciona. Esse aqui funcionou. E vamos dar ok nele. Só vi isso hoje. Eu fechei minhas operações, eu fechei a tela, já nem não fiz mais nada. Eu fiz o que eu podia, botei meu dinheiro no bolso, fiz mais operações do que eu podia, 5 operações ao invés de 4. Botei meu dinheiro no bolso e fui embora. Fiquei feliz com o meu resultado. Mas aqui funciona. Uma falha, 2 falhas. Tilt Tray Failure, tá vendo? Vai lá em cima, junto com o Crown Reversal. Praio. Aqui bem exemplificado o Crown Reversal. Aqui ele confirma de vez. Ele confirma de vez que o mercado vai fazer o movimento. E olha como ele afasta da média e não volta nunca mais na tua cara. Olha lá. Só que isso aí são 4 da tarde. Tu vai fazer uma operação assim, 4 da tarde de sexta-feira, depois dele fazer tudo aquilo ali que ele fez, todo aquele balaio de gato, todas aquelas falhas, porque se tu abrir as operações ali, tu tá devendo calção. Tu vai apostar 4 horas da tarde, aí o gerenciamento de risco tá na tua mão. Tá bom? Esse foi o papo de domingo, pessoal. Espero que ajude. Esse setup é um setup que funciona demais e tem que ter muita atenção porque ele é o começo de uma possível reversão, de um provável fundo, de um provável topo. Para iniciantes, é melhor esperar passar. Ou pelo menos sempre entrar num Crown Reversal. Sempre entrar em 2 falhas de venda com uma trap junto. Aí tu tá mais do que seguro. Se não funcionar, é porque realmente tu viu tudo errado, tu não observou a estrutura de mercado e tu caiu provavelmente numa trap. Porque quando ele faz esse movimento contrário, é uma trap contrária. Tu entrou e tu caiu que nem um pato. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, me deem um like aí pra ajudar o canal. Se vocês acharam fantástico esse conteúdo, cogitem em se inscrever no canal e compartilhar esse videozinho pra me ajudar, tá bom? Obrigado, uma ótima semana. Segunda noite eu volto aí pra gente dar uma olhada no que o mercado fez na segunda pra projetar coisas para terça. Tchau, 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 tchau.